aqui não precisa copiar não, tá, pessoal? Rapidinho. Só colocar aqui. Cuidado que eu estou ouvindo o que vocês estão falando aí. Pessoal, então, belíssima noite, prazer revê-los, alguns, né, conhecer talvez alguns também. Sou Alexandre Bessa, nós ficaremos com essas duas listinhas, né? No pessoal da manhã, turma, deu exatamente no horário, foram 2 horas, né? Acho que terminou uns 5 minutinhos mais cedo, então a ideia é a gente ter um ritmo realmente acelerado quanto às nossas questões, tá? E a ideia também, além de fazermos as questões, é fazermos um grande resumo, apanhado daquilo que realmente importa, né? Quem teve aula comigo, eu lembro que eu comentei algumas vezes ao longo do curso que eu vejo, eu imagino que os outros professores também devem ter esse tipo de preocupação, de escalonar uma ordem daquilo que é menos ou mais importante, né, do conteúdo, né? Ou seja, leia-se como sendo menos ou mais importante aquilo que é menos ou mais cobrado, né, em número de questões, ou pelo menos que existe uma possibilidade maior de serem cobrados. Então a ideia dessa lista é exatamente abordar essas questões, né, e ao mesmo tempo fazer um grande apanhado daquilo que realmente interessa em contabilidade, tá bom? Vamos começar com a lista número 1, tá, pessoal? Acho que me deram 2 iguais. Guerreiro, você pode pegar uma para mim? Me deram 2 iguais. Então, enquanto isso, pessoal, eu vou pegar lá rapidinho, tá? Eu vou lá, rapidinho. Vamos começar com a primeira, pessoal. Fala o seguinte, patrimônio líquido. Antes que eu esqueça, turma, eu sempre costumo enumerar, são 3 desafios que nós temos quanto à contabilidade, tá? Desafios altamente alcançáveis, todos eles, mas que merecem a nossa atenção numa aula como essa. O primeiro deles eu falo com relação à questão de boa leitura, galera. Então, pratiquem isso também, tá? Tragam aquela preocupação que vocês já trazem do português, do direito, né, em ler bem. Para nós, em contabilidade, uma leitura também é fundamental. O segundo aspecto é o aspecto interpretativo. Então, ao contrário do que alguns de vocês imaginavam ao começar a estudar contabilidade, não é uma ciência exata, né, e sim uma ciência social, né? Então, o pessoal que nunca estudou contabilidade, de repente, pô, mas só número, né, aquela coisa toda, não. Vocês observaram que, na verdade, nossos cálculos aqui são extremamente simples, são as 4 operações, no máximo uma porcentagem, uma regra de 3, né? Mas o desafio que nós temos é a questão da subjetividade que algumas questões vão trazer. E quando eu trouxer o ponto de vista, pessoal, é o ponto de vista que vai ser cobrado, não necessariamente o que eu penso. Uma vez, por exemplo, estava na aula, o aluno pegou o pincel, professor, esse pincel aí, você depreciaria esse pincel? Tanto sim quanto não são respostas corretas, né? Então, ao meu ver, não, mas depois a gente vai falar sobre isso, o que interessa para a gente na prova de vocês, tá? Mas, toda vez que eu trouxer uma interpretação, né, entenda que é como a questão vai ser cobrada de vocês e o que vai levar vocês ao acerto, que é o que importa, tudo bem? E o terceiro, turma, é o que eu chamo de mudança de nomenclatura, então cuidado com isso, galera. Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos falar de uma questão que ela vai falar da situação líquida patrimonial, que é a número 2, que é a negativa. Negativo, depois vamos falar sobre isso, também foi chamado em prova de situação líquida negativa, passiva, deficitária, desfavorável ou passiva descoberto. Então, são 5 nomes que querem dizer exatamente a mesma coisa. Então, quando uma banca faz isso, a ideia é confundi-los. Então, toda vez que eu parar um pouquinho, né, e ter essa preocupação com relação à mudança de nomenclatura, pensando em vocês não terem dificuldade com relação a isso. Por exemplo, quando falarmos em fluxo do investimento, o lado direito da estrutura patrimonial, que é mais conhecido como passivo, já foi chamado de lado negativo, já foi chamado de lado das obrigações, já foi chamado de lado das fontes / origem de recursos e também já foi chamado de lado credor. Então são 5 nomes que as questões acabam embaralhando esses nomes para tentar confundi-los, mas isso conosco não irá acontecer, tranquilo? Então, número 1 fala o seguinte, patrimônio líquido e patrimônio em qualquer situação apresentam os mesmos valores, galera? Errado, né, turma? Muito importante a gente lembrar, nós temos 3 situações líquidas patrimoniais, a número 1, a número 2 e a número 3, né? A primeira apresenta aquilo que seria positivo. Se eu tenho 100 no ativo e tenho 80 aqui no passivo, pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Visando alcançar, e é muito importante, dica que eu dou para vocês, pessoal, recebeu a prova, já coloca lá a equação fundamental da contabilidade, ativo igual passivo mais PL. Isso vai fazer você lembrar, por exemplo, daquilo que o edital chama de, não sei se você chama de lançamentos, não, ele chama de escrituração contábil, que é a mesma coisa que lançamentos contábeis, tá? Então você vai lembrar do método das partidas dobradas. Para todo débito existem um ou mais créditos de valores correspondentes. Então é muito importante esse entendimento, tá? Então observe, pergunta que eu faço a vocês, quanto que nós temos que ter no PL para termos uma igualdade entre ativo e passivo? Quanto?
20, né? Então essa é a positiva, né? Aqui poderia ser o contrário, se eu tenho 80 e aqui 100, quanto que nós temos que ter no PL para termos uma situação de igualdade? 20 positivo ou negativo? Negativo. E a terceira, também provável situação, cuidado com esse nome, é nula, compensada ou igualitária. Qual é o valor do PL que eu tenho que ter para ter uma igualdade entre ativo e passivo, pessoal? Zero. Então observe que quando a questão fala em qualquer situação, número 1 está errada. Tudo bem? 2. Existindo o passivo, a situação líquida negativa ocorre quando os bens mais os direitos, sublinhem bens e direitos, coloquem ativo, por gentileza, apresentam valores inferiores ao capital alheio. Galera, muito importante que vocês saibam diferenciar o que é um capital alheio do que é um capital próprio. Tudo bem? Por isso que a segunda informação que eu sugiro que vocês façam, ao receber a prova, façam um pequeno balanço patrimonial com essas 4 setinhas, né? Na qual você vai lembrar da azul e da vermelha. Daqui a pouquinho a gente vai falar da azul, tá? Esse cara aqui em prova já foi chamado de PL, que é o famoso patrimônio líquido, tudo bem? Já foi chamado em prova também de capital próprio, né? Ou seja, é o dinheiro investido por quem na empresa, pessoal? Os próprios sócios ou acionistas, como você preferir. E a terceira nomenclatura é a nomenclatura chamada de passivo não exigível. Galera, o que é não exigível? Exigível. É algo que não vai ser cobrado, não vai ser reclamado. Então, ou seja, no ato de constituição da empresa, os sócios não têm uma data precisa e exata, daqui a 2 anos, 5 meses, 3 dias, 2 horas e 5 segundos, 100% do capital vai voltar para o nosso bolso. Então, não existe exigibilidade por parte de um capital investido pelo sócio da empresa. É claro que a ideia, quanto menor o tempo de retorno sobre o investimento, melhor para quem estiver fazendo esse investimento. Mas não existe exigibilidade. Diferentemente desse tipo de passivo aqui em cima, que é quem, galera? O nosso capital de terceiros, né? Também chamado em prova de passivo exigível, né? Passivo exigível. Tudo bem? Por que ele é exigível? Aqui, quando você assina um financiamento, um empréstimo, né? Ou adquire um financiamento e empréstimo, você vai assinar um documento, né? Dizendo as datas, valores, taxa de juros, etc. Por isso, o passivo exigível. Tranquilo? Vamos voltar para a questão? Então, quando ele fala existindo passivo, a situação líquida, todo mundo já sabe que situação líquida, estou olhando para quem, galera? Para o PL da empresa, tá? Só lembrar daqui, ó, situações líquidas patrimoniais, tá? Então, toda vez que a questão fizer menção a isso, lembre-se do PL, tá bom? Ocorre quando os bens mais os direitos apresentam valores inferiores ao capital alheio. Pessoal, e aí? Se eu tenho bens e direitos que são inferiores ao capital alheio, mesmo que eu tenha um saldo qualquer aqui, é uma situação negativa ou não é, galera? Sem dúvida é, então a questão 2 está correta. Puxa uma setinha de negativa, por gentileza. Coloquem aí passiva, entre parênteses, né? As nomenclaturas possíveis. Passiva, vírgula, deficitária, desfavorável. Ou seja, a banca poderia transitar com qualquer um desses nomes. Deficitária, desfavorável ou passivo a descoberto. Fecha parênteses. Tudo bem que a relação a 2 está correta? Vamos para 3. A representação gráfica do patrimônio apresenta do lado direito as aplicações, enquanto as origens ocupam o lado esquerdo. E aí, turma? Errado, galera. Vamos matar isso aqui de uma vez por todas. Por isso a importância de vocês receberem a prova, já fazerem essa estrutura patrimonial com essas 2 setas, principalmente em azul. Porque, olha só, esse cara aqui é o nosso passivo, todo mundo já sabe disso. E aqui nós temos o ativo, né? Então, olha só como é que é fácil matar isso aqui de uma vez por todas e chegar à conclusão que essa questão está errada, galera. Olha, observe, o passivo, a seta em azul, o passivo está emprestando ou tomando emprestado? Está emprestando, observe que a seta está saindo do passivo e em direção ao ativo. Consequentemente, quem empresta é o devedor ou o credor? Credor, todo passivo tem natureza credora por quem empresta. Vamos ver o contrário, olha o ativo. Ele está emprestando ou tomando emprestado? Tomando emprestado, quem toma emprestado é sempre o devedor, por isso que todo ativo tem natureza devedora. Essa informação não nos é útil nessa questão agora, mas vai ser em breve. E aqui vai ser natureza credora, perfeito? Vamos avançar? E aí, pessoal, o passivo, aqui ele chamou de quê? A origem, né? Vamos por exemplo bem simples. Nossa empresa precisa comprar mercadorias para revenda, uma empresa comercial. Vamos imaginar que não tenha condições de comprar à vista e compra a prazo junto aos fornecedores. Fornecedores, pessoal, vamos trabalhar aquilo que eu chamo, o pessoal que não me conhece sabe disso, de exercício de humildade, né? Se eu estou diante de uma conta e não sei o que ela é, ou seja, se eu não sei se é um ativo passivo para ela, eu pergunto a ela, pergunta número 1, que você, fornecedor, é um bem, um direito ou obrigação, galera? Fornecedores. Obrigação, se é obrigação, ativo, passivo ou PL? Passivo está em algum lugar aqui no passivo circulante ou passivo não circulante. E as mercadorias que eu estou comprando? Primeira pergunta, bem, direito ou obrigação? Bem, se é um bem. Segunda pergunta, ativo, passivo ou PL?
Ativo está aqui em algum lugar nosso ativo circulante, para ser mais preciso, subgrupo 1.3 estoques. Fala o grego quando eu falo isso para vocês, galera? Né? Então, tudo bem, maravilha. Então, observe, pessoal, setinha azul. Os recursos nasceram no passivo, na forma de fornecedores, e foram aplicados no ativo na aquisição dessas mercadorias. Então, vamos cravar? Todo passivo é uma fonte ou origem de recursos, a setinha nascendo em azul, porque os recursos nascem no passivo e, consequentemente, né, representam fontes ou origens de recursos. Vamos ver o contrário? E o ativo, ele é uma aplicação de recursos. Então, todo ativo é uma aplicação de recursos. Vamos voltar, pessoal? A primeira pergunta que eu fiz a vocês foi o seguinte, a simplicidade, né? Se eu sou Alexandre, pessoa física, eu vou até um banco da esquina e faço um empréstimo. Pessoal, quem é o devedor, quem é o credor? Eu sou o devedor que estou pegando emprestado e o banco é o credor que está emprestando. Olhando setinha azul, o passivo ele está emprestando ou tomando emprestado? Emprestando. Quem empresta é sempre o credor, por isso todo o passivo tem natureza credora. E o ativo, ele está emprestando ou tomando emprestado? Tomando emprestado, quem toma emprestado é sempre o devedor, por isso todo ativo tem natureza devedora, perfeito? Aí alguém pode falar, poxa, mas estranho, o que tem a ver ativo com natureza devedora? Devedora não é uma coisa ruim, galera, até o dia 22, deletem da cabeça, da mente de vocês, essa ideia de que débito é algo ruim e crédito é algo bom. Não é assim que vocês vêm para uma aula como essa, olhando seu extrato bancário, debitou, tirou dinheiro é ruim, creditou, colocou dinheiro é bom. Galera, deletem isso e até o 22 pensem dessa forma, tá? Em contrapartida, observe o exemplo que eu dei para vocês de compra de mercadorias a prazo. Né, fornecedores, né, que é uma conta de passivo circulante ou passivo não circulante. Observe que os recursos estão nascendo no passivo, na forma de fornecedores, e estão sendo aplicados no ativo na aquisição dessas mercadorias. Um outro exemplo, estamos comprando um veículo a prazo através de um financiamento. Né? Financiamento, pergunta que eu faço a vocês. Número 1, bem, direito ou obrigação, galera? Obrigação, já alinhamos isso, pessoal. Toda vez que você se defrontar com o nome financiamento ou empréstimo, somos sempre nós na condição de devedores. A não ser que sejam empréstimos concedidos e financiamentos concedidos. Aí sim seria um direito, tá? Então, se é uma obrigação, pessoal, ativo, passivo ou PL? Passivo está em algum lugar aqui no passivo circulante ou não circulante. E o automóvel que nós estamos comprando através desse financiamento? Bem, direito ou obrigação? Bem, ativo, passivo ou PL? Ativo, está aqui nosso ativo não circulante, para ser mais preciso, um ativo, né, 2.3, que é o nosso imobilizado. Então, observe a setinha azul. Mais uma vez, os recursos nasceram no passivo, na forma de financiamentos, e foram aplicados no ativo na forma de aquisição desse veículo. Então, cravamos, todo passivo é uma fonte, origem de recursos. Recursos nascem no passivo, setinhas saem do passivo e são aplicados aonde? No ativo. Perfeito? Tudo bem com relação à questão? Vamos ler de novo? A representação gráfica do patrimônio apresenta do lado direito as aplicações enquanto as origens ocupam o lado esquerdo. E aí, pessoal? É o contrário, inverteu. Né? As aplicações do lado esquerdo e a origem são, né, o lado direito da estrutura patrimonial. Por isso é importante receber a prova, já fazer essas duas setinhas saindo do passivo e vindo para o ativo, beleza? Número 4, entre outros valores, o patrimônio apresenta débitos e créditos patrimoniais. Neste caso, pode-se afirmar que, como débitos patrimoniais, uma conta apresenta duplicatas a receber, impostos a recuperar e empréstimos a coligadas. Ou seja, pessoal, ele está perguntando a natureza de cada uma dessas contas. Acabamos de cravar, se você identificar a conta como um ativo, ela tem natureza devedora ou credora? Ativo, toda natureza devedora, né? Todo ativo tem natureza devedora. Se for uma conta de passivo, vai ter natureza credora. Vamos uma por uma? Duplicados a receber. Exercício de humildade de novo, pessoal. Bem, direito ou obrigação? Direito. Se é receber um direito, poderia ser chamada de clientes. Puxa uma setinha de duplicados a receber e coloca em clientes. Inclusive é mais usual. Boa noite. Então, se é um direito, pessoal, ativo, passivo, PL. Ativo, natureza devedora ou credora? Devedora, então até aqui a questão está correta. Impostos a recuperar, pessoal. Se é recuperar, bem, direito ou obrigação? Direito. Segunda pergunta, ativo, passivo ou PL? Ativo, consequentemente, natureza devedora ou credora? Devedora, então a questão até aqui está correta. Porém, empréstimos a coligadas é uma conta bem diferenciada. Ela é uma conta de passivo não circulante. Por isso ela tem natureza credora e por isso a questão está errada. Perfeito? Tudo bem? Empréstimos a coligadas, pessoal, é quando uma empresa pega dinheiro emprestado com uma empresa do mesmo grupo. Né? Então, ou seja, por isso, na verdade, é um passivo, né? E, na verdade, é um passivo não circulante. Então, sublinha a palavra empréstimos a coligadas, coloca em passivo, passivo não circulante, natureza credora, fez com que a questão 4 estivesse errada. E aí, da ideia, dava essa ideia. A primeira vez que eu vi essa questão, eu parei para pensar sobre isso. Né? Mas aí, na verdade, não. Sou eu na condição, porque, na verdade, se fosse um empréstimo, ele fazendo, aí seria nomenclatura, talvez seria a dúvida do senhor. Seria nomenclatura de empréstimos seria concedido à coligada, tá? Quando ele aparece com essa nomenclatura, é sempre um passivo, na verdade, não circulante, que seria de longo prazo, inclusive. Tá bom?
Qual que o senhor fala, desculpa? Sem dúvida nenhuma, é um direito, é um crédito tributário que essa empresa tem, sei lá, com a esfera municipal, estadual ou federal. A dúvida do senhor, tudo bem? Galera, ó, eu sempre falo o seguinte, né? Essa dúvida de vocês é muito pertinente, porque um dos desafios que vocês têm é vocês olharem para uma conta e saber o que ela representa. Eu imagino que pelo nível de vocês aqui, a maioria já está olhando para uma conta e sabendo se é ativo ou passivo é PL. Maravilha. Mas se não for o seu caso, volte no exercício de humildade e pergunta se é bem direito ou obrigação, que é a pergunta número 1. Isso vai aumentar a segurança de vocês, perfeito? Tudo bem? Então a 4 está errada. Vamos para 5? Com relação às formalidades da escrituração contábil, a escrituração será executada com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos ou transações contábeis. E aí, turma? Tá certa a questão, galera, porque olha só, lembra que nós chegamos ao entendimento, em algum momento, dá para encaixar mesmo para quem não viu essa parte comigo, que nós temos um princípio contábil chamado princípio da oportunidade / tempestividade, ou seja, os fatos contábeis são registrados quando eles acontecem. Né? Então existe a questão da cronologia dentro da contabilidade. Concorda que faz todo sentido, pessoal? Se eu apresentei para vocês uma ciência que estuda e controla e administra o patrimônio, toda vez que houver um fato de forma a alterar essa estrutura patrimonial, há a necessidade de eu, na condição de contabilidade, intervir de forma a fazer esse registro e a devida comprovação através de documentos que ele chamou aqui de internos ou externos. Por exemplo, lembra que nós compramos mercadorias a prazo? Nota fiscal emitida pelo fornecedor, é um documento externo. Lembra que nós compramos um carro através de um financiamento? Vai ter uma nota fiscal também é um documento externo. Quando eu vendo mercadorias, eu tenho uma nota fiscal também, que é um documento interno. Então, ou seja, tanto documentos internos quanto documentos externos, eles servem para comprovação de transações ou fatos contábeis, que podem ser tanto internos quanto externos. Questão 5 está correta. Beleza? Senhorita. Na verdade não existe assim, isso você está falando de legislação, né? A ideia é que você trabalhe com um tempo muito menor do que esse, né? Então qualquer questão que falhe acima desses 30 dias, realmente a questão estaria errada, né? Mas na prática, você tem que, mais uma curiosidade que eu estou te respondendo, é que você faça uma preocupação assim até mesmo quinzenal no máximo, é a prática mais usual. Até porque, encaixando a minha resposta, se você tiver se cada vez mais, né, a contabilidade atua como sendo uma ciência que auxilia o processo decisório, concordo que quanto mais tempestivo e oportuno eu ser na condição de ciência, mais facilmente eu consigo te auxiliar nesse processo, por exemplo, na condição de gestora. Perfeito? Então, 5 está correta. 6, no pagamento de uma duplicata no valor de R$500, com desconto de 12%, ocorre um fato misto aumentativo. Como é que seria esse lançamento aqui, galera? Olha só, vou colocar as questões aqui desse lado, tá? Vamos lá, duplicatas a pagar. Qual o valor que ele falou aí? 500, né? Com desconto, aí vamos colocar aqui a conta bancos, pode ser caixa também. Vai dar aqui quanto, galera? 12%, R$40? Dá uma olhadinha para mim aí. E aqui seria R$51, obrigado. E aqui você vai ter, no pagamento duplicata... E aqui vai ser uma receita financeira. R$51 que o senhor falou? Então, 449,51 aqui, é isso? 60? Então, maravilha. Também acho que seria mais exato, né? Aqui 60 e aqui 440, é isso? Obrigado. Então, vamos lá, galera, olha só. Olha como é que ficaria esse lançamento aqui, galera. Né? Porque na transação número 2, a gente vai ter uma preocupação maior com os lançamentos, tá? Nessas questões aqui, a gente vai chegar lá, tá? Mas olha só, duplicatas a pagar, pessoal, é um ativo, passivo ou PL? É um passivo, né? Outra coisa muito importante que eu sugiro, que seria a sugestão número 3. Tudo que eu colocar o número azul, seria uma sugestão que eu dou para vocês quando vocês colocarem na prova, tá? Olha só. E aqui vai ser, vamos lá, mais e menos e mais. Débito, crédito, tá? Então, se é um passivo, pessoal, pergunta que eu faço a vocês. Estamos aumentando ou diminuindo nossas dívidas quando pagamos uma dívida? Estamos diminuindo, não é isso? Olhando lá para o razonete de passivo, pessoal. Débito ou crédito? Débito, porque toda vez que eu quero diminuir o saldo de uma conta de passivo, eu debito, por isso debitamos contas duplicadas a pagar de R$500. Banco, pessoal, primeira pergunta, bem direito ou obrigação?
Bem ao direito, as duas interpretações estão corretas, tá? Eu interpreto como sendo um direito. O extrato lá tem R$100, eu tenho direito a sacar esse dinheiro. Alguém pode discordar, não, professor, é um dinheiro que já é meu, já é tratado como sendo um bem. As duas interpretações levam ao entendimento. Segunda pergunta, ativo, passivo ou PL? Ativo. Galera, terceira e crucial pergunta, estamos aumentando ou diminuindo o saldo em bancos quando nós tiramos um dinheiro para fazer um pagamento de uma duplicatas ou uma dívida, pessoal? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Quarta pergunta, olhando lá para o razonete de ativo, débito ou crédito? Crédito, toda vez que eu quero diminuir o saldo de um ativo, eu creditamos bancos no valor de R$440. E uma conta de receita, pessoal, representa uma conta, essa pergunta é boa, hein? Patrimonial ou de resultado, turma? Resultado, muito bom, galera. Nós temos dois tipos de contas, as contas patrimoniais que representam ativos, passivos e PLs. Se são contas patrimoniais, serão lançadas no balanço patrimonial ou na DRE? No balanço patrimonial. Então, galera, cuidado com isso. Balanço patrimonial só contém contas patrimoniais. E o segundo grupo de contas que nós temos, as contas de resultado que representam receitas e despesas. Se são receitas e despesas, pessoal, serão lançadas no balanço patrimonial ou na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício? Na própria DRE, perfeito? Então, toda receita vai ser sempre creditada ou sempre debitada, turma? Esse alinhamento é importante, tá? Olha só, turma, as receitas, elas... Creditada. Isso, olha só. Vamos alinhar. Pessoal, uma receita é uma fonte de recursos, aliás, é uma fonte de recursos ou uma aplicação de recursos? Por exemplo, a mensalidade que vocês pagam para o Espaço Campus, pessoal, para o Espaço Campus, é uma fonte de recursos ou uma aplicação de recursos? É uma fonte, onde o dinheiro está nascendo para que eu, na condição de contabilidade do Espaço Campus, faça o que quiser com esse dinheiro, perfeito? Então, ó, cuidado que eu vou falar agora com muita calma. As receitas, pessoal, elas são fontes ou origem de recursos. Então, elas funcionam como passivos. Galera, funciona. Eu não estou falando para vocês que receita é passivo, nada a ver. Acabamos de diferenciar que nós temos dois tipos de contas. São contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, vão para o balanço patrimonial. Situação número 1. Situação 2, contas de resultado, receitas e despesas que são lançadas na nossa DRE. Perfeito? Eu estou fazendo um paralelo entre as receitas e o passivo para que vocês se lembrem que ambos são fontes ou origem de recursos. Se são fontes ou origem de recursos, pessoal, consequentemente, natureza devedora ou natureza credora? Natureza credora, porque emprestam. Então, toda a receita vai ser sempre creditada. Ah, professor, eu quero só decorar isso. Maravilha, prova de vocês, de repente nunca mais vão estudar contabilidade. Mas eu prefiro que vocês tenham um entendimento amplo que receita é uma origem ou fonte de recursos, onde os recursos nascem, por isso natureza credora. Tudo bem? E esse lançamento aqui, o que ele está pedindo aí? No pagamento de duplicatas, ocorre um fato misto aumentativo. E aí, pessoal, é misto aumentativo? Sim, porque nós temos duas contas patrimoniais, duplicatas a pagar, e bancos são contas patrimoniais e uma conta de resultado, que é uma receita. E se for uma receita, é aumentativo ou diminutivo? Aumentativo, por isso a questão número 6 ela está correta. Acertaram essa, galera? Isso é boa, essa questão, hein? Até a 6, pessoal. Tudo bem? Sim, senhor. Na verdade, antes, não. A resposta seria não. Boa pergunta. Como é que é o nome do senhor? Wilgão, não vai não, porque a primeira ela vai, na verdade, ser confrontada com as despesas e os custos lá na DRE, para aí sim, na apuração de resultado de lucro ou prejuízo, aí sim essa conta vai para o patrimônio líquido. Beleza? Então não vai. Beleza? Galera, então 7. Conforme o mecanismo de débitos e créditos, para aumentar uma conta retificadora do patrimônio líquido, deve ser efetuado um registro a débito. E aí, turma? Muito bom, certo, galera? Vamos alinhar isso aí também de uma vez? O que são as contas retificadoras de ativo, pessoal? Aliás, o que é uma conta retificadora? É uma conta que retifica, diminui, subtrai o saldo de uma outra conta. Então vamos lá. Você vê como é que a matéria se encaixa o tempo todo, hein, galera? Se vocês não se apaixonaram pela contabilidade, não sei por quê. O que está faltando, hein, galera? Porque olha só, se nós chegamos ao entendimento que o passivo é natureza credora, porque empresta, e o ativo é natureza devedora porque pega emprestado, o que nós chegamos à conclusão? Que todo ativo é natureza devedora e todo passivo é natureza credora. Como é que a gente entende as contas retificadoras, pessoal? Uma conta retificadora de ativo, alguém até perguntou na outra sala, professor, quais você acha que pode ser cobrado numa prova, galera? Depreciação de ativo, tá? Contas retificadoras de ativo. Depreciação é uma delas. A outra possível, na minha opinião, provisão para débito e liquidação duvidosa. Já ouviram falar disso aqui? Não. Ou que também pode chamar de provisão para crédito e liquidação duvidosa, perfeito? Outra que é possível, amortização. E uma outra menos provável, para checar 100% aqui, seria exaustão, perfeito? Vamos pegar a depreciação aqui, galera. A depreciação, pessoal,
para que ela possua propriedade de subtração, ajustamento, né, ou diminuição do saldo de uma conta. Concorda que ela vai ter que ter natureza contrária ao ativo? Qual que é a natureza contrária ao ativo, pessoal? Natureza credora. Então, toda conta retificadora de ativo, para que elas possuam a propriedade de subtração, elas possuem natureza inversa ao ativo. Se o ativo tem natureza devedora, consequentemente, elas vão possuir natureza credora. Tudo bem? Vamos olhar agora para as contas retificadoras de ativo, de passivo. Quais são as que eu entendo como sendo importantes, galera? Prejuízo, essa conta, na minha opinião, ela é importante para que vocês lembrem que ela é uma conta retificadora. Outra conta, capital a integralizar, também entendo integralizar como sendo importante. E a última e talvez mais importante delas, que seria ações em tesouraria. Tesouraria, tá? Ou seja, vamos pegar o prejuízo, por exemplo, pessoal. Para que as contas retificadoras de passivo possuam propriedade de subtração, pessoal, elas devem possuir natureza inversa ao passivo, concorda? Qual que é a natureza inversa ao passivo, pessoal? Natureza devedora. Então, consequentemente, toda vez que eu estou diante de uma conta retificadora de passivo, elas possuem natureza devedora, que é a natureza inversa ao passivo, consequentemente, natureza devedora. Tudo bem? Então, matamos esse assunto de contas retificadoras de ativo e passivo, beleza? Então, voltando para a questão, conforme mecanismo de débitos e créditos, para aumentar uma conta retificadora do PL, deve ser efetuado o registro a débito. E aí, turma? Certíssimo, né? Se elas possuem natureza devedora, consequentemente, para aumentar o saldo dessa conta, eu debito essa conta retificadora de ativo, por isso a questão 7 está correta. Sim, senhor Guerreiro. Claro. Galera, dúvida, como é que é o nome do senhor? O Jofran é uma dúvida muito comum, viu, galera? Muito bom, Jofran, obrigado pela contribuição. Toda vez que você lê uma questão como essa, Jofran, serve para os demais, sempre entenda que é a nossa empresa, tá? Então, no pagamento, a nossa empresa está fazendo esse pagamento. Né? Talvez alguém, uma leitura mais rápida, talvez dê um entendimento de recebimento, né? De uma fatura com desconto. Não, aí seria, na verdade, uma despesa financeira. Né? Quando eu estou, né? Então, aqui, na verdade, eu tenho uma dívida junto a terceiros e estou recebendo um desconto de 12%. Por isso que eu sempre, Jofran, eu entendo que vocês devem pensar enquanto pessoa jurídica, tá? É um lançamento que a nossa empresa está tendo a questão número 6. Talvez facilite o entendimento. Beleza? Sim, senhor. Perfeitamente. Se fosse, né? Perfeito, Hugo. Exatamente isso. Beleza? Então, maravilha. 8. Sobre patrimônio correspondem a obrigações, débitos de financiamento decorrentes de operações de crédito contraídas, né? Pela entidade e débitos de funcionamento em razão das atividades normais da empresa. Galera, são obrigações, débitos decorrentes de operações de crédito, galera? Sim, né? Se a empresa faz um financiamento, um empréstimo junto a terceiro, junto a capital, né, ou a passivos exigíveis, consequentemente é uma obrigação, né? E o outro, débitos de funcionamento em razão das atividades normais da empresa, também sim. Eu posso, coloca exemplo, por gentileza, aí, a razão das atividades normais da empresa, salários a pagar é um exemplo de uma obrigação pertinente às transações normais da empresa. O que mais? Impostos a recolher, também um exemplo legal, que satisfaz a questão número 8, então ela está correta. Tudo bem com relação à questão 8? Então, observe que a questão brinca, né, com essa questão de débitos, de créditos, né? Então, observe que aqui nada tem a ver com o lançamento. Ele está, na verdade, te dando uma interpretação daquilo que é obrigação e daquilo que não é. No caso aqui, ele listou duas obrigações, com funcionamento em razão de atividades normais e também de créditos contraídos pela entidade. Se eu fosse vocês, eu puxava aí uma setinha de créditos contraídos pela entidade, coloca em financiamentos / empréstimos. Beleza? 9. As contas de passivo, receitas e retificadoras do ativo aumentam seus saldos com lançamentos a crédito. E aí, galera? Vamos por partes? Passivo, natureza devedora ou credora? Credora. Então a questão até agora está correta. Receita, pessoal, natureza credora ou devedora? Credora também. E contas retificadoras do ativo, seja não circulante, tanto faz. Possui natureza devedora ou credora? Credora também, né, porque é natureza inversa ao ativo, consequentemente natureza credora. Então a questão 9 ela está correta. As 3 contas que ele listou, tanto passivos quanto receitas, quanto retificadoras de ativo, possuem natureza credora e aumentam seus saldos com lançamentos a crédito. Beleza? 10. O lançamento de terceira fórmula usa mais de uma conta debitada e uma só conta creditada. Não é isso, pessoal? Ou não?
Certo, né? Então, como é que é o que está no quadro? Não, o que está no quadro é segunda, né? Então, uma conta debitada e uma só conta acreditada, né? Então, a terceira fórmula seria isso daqui. Vamos lá. Ó. Seria o inverso da que nós temos no quadro, né? Então, essa aqui seria a terceira e a outra ali seria a segunda, né? E aqui a segunda. Beleza? Então, a questão aí está correta, a questão número 10. É mais comum esse tipo de questão aparecer, pessoal, te dando um lançamento, tá? Para que você interprete com o lançamento pronto, tá? Mas aqui não foi o caso, ficou até mais fácil, né? Vamos lá. Com fundamentos nos regimes de escrituração, julgue o item. Compra de material de expediente em novembro de X0, para pagamento em dezembro de X0 e janeiro de X1. Então, em duas parcelas, né? Sendo consumido em março de X1. Em obediência ao regime de competência, deve ser reconhecido com 50% de desconto de X0 e 50%, desconto não, né? 50% de despesa em X0 e 50% em X1, galera. Errado, né, turma? Olha só, vamos matar esse assunto, também tem sua relevância para nós, né? Importante que vocês saibam diferenciar aquilo que é, boa noite, serão bem-vindos. Aquilo que nós temos de, olá, aquilo que nós temos de contas de lançamentos que envolvem materiais, né, de consumo, aqui ele falou de consumo, né, mas também não vai fazer diferença. Então, olha só, toma regime de competência e regime de caixa. O edital de vocês fala de maneira clara com relação a isso. Um exemplo simples para que vocês nunca se esqueçam. Por exemplo, folha de pagamentos dos funcionários do Espaço Campus que trabalham em agosto e recebem no 5º dia útil de setembro. Pessoal, pelo regime de competência, que trabalha com fato gerador. Então, ou seja, o regime de competência nada envolve alguma coisa relacionada à caixa. Então, ou seja, ele não trabalha nem com o efetivo pagamento da despesa, nem tampouco o recebimento da receita, mas sim com o fato gerador. E eu pergunto para vocês, pessoal, folha de pagamentos de recebendo o salário no 5º dia útil de setembro. Pelo regime de competência, a despesa vai ser de agosto ou setembro, pessoal? Agosto, qual que é o fato gerador do salário? A mão de obra que foi prestada a conta, em agosto ou setembro? Em agosto, então, consequentemente, pelo regime de competência, a despesa, nesse exemplo, seria uma despesa de agosto. E pelo regime de caixa, que diferentemente do regime de competência, não trabalha com fato gerador, mas sim quando houver o efetivo pagamento da despesa e ou recebimento da receita. Nesse mesmo exemplo, pessoal, folha de pagamento de agosto liquidada em setembro, né? Pelo regime de caixa, vai ser uma despesa de agosto ou setembro? Setembro, quando efetivamente o dinheiro sair do caixa dessa empresa e ser usado para liquidação dessa obrigação trabalhista. Perfeito? Tudo bem? Então, galera, por isso, vamos voltar para a questão 11 já está errada, né? Porque o fato gerador não aconteceu diluído em duas parcelas. Tranquilo? Então, 11 errada. 12. Senhorita. Não. Boa pergunta. Como é que é o nome? Natália? Não, Natália, não. É como se fosse, por exemplo, esse giz aqui, tá? Inclusive, boa pergunta. Alguém perguntou na outra sala, era um quadro branco, né? Se o pincel iria para o patrimônio. Não, eu lançaria como sendo uma despesa, tá? Mas esse tipo de questão é muito raro de ser cobrada porque é o aspecto subjetivo da contabilidade. Se fosse uma sala de graduação, alguém, professor, discordo do senhor. Eu fazia esse lançamento sim, porque eu acho que é de patrimônio, porque eu acho que é relevante a quantidade de pincéis, aí daria uma bela discussão. Exatamente, tá? Vamos para a próxima, 12. Denomina-se passivo a descoberta a situação em que o total de exigibilidade supera o total de bens e direitos, implicando na inexistência do PL. E aí, turma? Errado, galera. Situação líquida patrimonial negativa. Coloca essa condição de inexistência ou seria número 3, que aí sim eu tenho obrigatoriamente a situação de inexistência, que é a situação nula, né, compensada ou igualitária. Perfeito? Então, por isso a questão 12 está errada. Sublinhe, por gentileza, inexistência do PL tornou essa questão errada. 13. O regime de competência, conforme descrito na NBCT1, caracteriza-se por determinar o reconhecimento de obrigações e direitos que ainda não produziram efeito sobre o caixa. E aí, turma? Exatamente, acabamos de concluir isso. Não teve nenhum tipo de efeito sobre o caixa, uma vez que ela trabalha com regime de competência e, consequentemente, o fato gerador e não o efetivo pagamento da despesa ou recebimento da receita. Por isso a questão 13 está correta. 14. No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente do grau de liquidez. E aí, turma? Errado para quem esqueceu o que é liquidez, galera. Capacidade de transformar algo em dinheiro. E é por isso que vale a pena, inclusive, quando vocês fizerem o desenho lá na prova de vocês, fazer essas duas setinhas aqui, ó, mais e menos, não é isso? E aqui seria mais e menos também. Ou seja, dentro desse conceito de liquidez, que é a capacidade de transformar algo em dinheiro,
Julga a seguinte sentença, então. Deixa eu ver se vocês estão antenados. No balanço patrimonial, as contas são dispostas em ordem decrescente de liquidez. Certo ou errado, galera? Ordem decrescente de liquidez? Sim. Observe o ativo das contas mais líquidas para as contas menos líquidas e observe o passivo das contas mais líquidas para as contas menos líquidas. A questão estaria correta. Porém, nesse caso aqui, ó, na 14, no ativo as contas serão dispostas em ordem crescente do grau de liquidez. Errado. É a ordem decrescente de liquidez. 14, errado. 15. A demonstração contábil destinada a evidenciar quantitativa e qualitativamente numa determinada data, o patrimônio e a composição do patrimônio líquido da entidade é o balanço patrimonial. E aí, turma? Certíssimo, galera. A questão 15 poderia até ser um pouco mais completa, mas falou em balanço patrimonial, lembre-se do principal demonstrativo contábil que evidencia... Sim, senhor? Aqui que o senhor fala? Sim, sim, mas eu entendi o que o senhor quer dizer, mas a nomenclatura exigibilidade está associada ao capital de terceiros, perfeito? E aqui não exigibilidade. Mas, dentro da dúvida do senhor, quando eu falo em liquidez, serve para os dois lados. Eu tenho liquidez decrescente no ativo e no passivo. Então, a questão abordou somente as contas lançadas no balanço patrimonial seguindo uma ordem decrescente de liquidez, sim. Quer ver como é que eu justifico para o senhor? O que vence mais rápido? Salários a pagar ou um financiamento de 48 parcelas, por exemplo? O salário, consequentemente, tem maior ou menor liquidez de salários a pagar? Maior está disposto no canto superior e o empréstimo ou financiamento estaria no canto inferior. Então, mesmo as contas de passivo, elas também são ordenadas de ordem decrescente de liquidez, perfeito? O que não quer dizer que elas não continuem tendo a exigibilidade que o senhor sugeriu, perfeito? Muito bom, galera, só pergunta sensacional. Então, vamos lá, essa foi a 15, né? Ah, tá, então a 15 está correta. Então, galera, falou em balanço patrimonial, lembre-se daquele tripé, né? Ele evidencia aspectos patrimoniais, aspectos financeiros e aspectos econômicos. Galera, diferenciem aspectos financeiros de aspectos econômicos. Quando eu falo em aspecto financeiro, capacidade de pagar dívidas, ponto. Quando eu falo em aspectos econômicos, eu falo em capacidade de gerar retorno aos investimentos realizados. Então, são duas características que estão dentro do balanço patrimonial, mas são características distintas, beleza? Outra coisa importante, quando eu falo em aspectos quantitativos e qualitativos, né? Eu sempre brinco e falo assim, o patrimônio do professor Alexandre Bessa, um iate, né? Um apartamento lá na beira da praia em Búzios, por exemplo, e um apartamento, uma mansão no Lago Sul aqui, galera. Quando eu faço isso, eu faço de maneira qualitativa. Agora, quando eu atribuo valor a cada um deles, iate 500 mil, apartamento 1 milhão de reais e mansão de 5 milhões. Aí eu estou atribuindo um aspecto quantitativo. Então, voltando para cá, o balanço patrimonial faz as duas coisas. Ele não só descreve os bens patrimoniais de maneira qualitativa, mas também atribui valores, ou seja, aspectos quantitativos. Por isso a questão número 15 está corretíssima, beleza? Ficou clara essa questão de aspectos quantitativos e qualitativos? Então, maravilha. Vamos para a próxima, 16, né? No ativo serão discriminados os seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante, dividido, né, em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. E aí, turma? Correto, né? Exatamente o grupo e os grupos patrimoniais nos interessam. Questão 16, corretíssima. A questão 17 é uma questão interessante, né? Vamos fazê-la de maneira mais rápida inicialmente, depois a gente vai um pouquinho mais devagar, tá? Então, quando ele nos dá um balancete de verificação como esse, galera, observe que ele, na minha opinião, eu tenho certeza que vocês vão concordar, ele torna a questão mais fácil, concorda? Por que ela está mais fácil, pessoal? Porque ele já te deu a natureza das contas com saldos devedores e te deu a natureza das contas com saldos credores. Então, observe que eu vou falar com muita calma, pessoal. Se eu estou diante de uma conta que está no rol das contas com saldos devedores, das três, uma. Ou ela é uma conta de ativo, todo o ativo tem natureza devedora, ou ele é uma conta que representa uma despesa, as despesas são sempre debitadas. Por quê, galera? Não tínhamos falado sobre isso ainda. Uma despesa é uma aplicação de recurso ou uma fonte de recurso, galera? É uma aplicação de recurso. Consequentemente, se é uma aplicação, as despesas funcionam como um ativo. Não estou falando que despesa é ativo, já fizemos essa diferenciação, já sabemos que nós temos dois tipos de contas, as patrimoniais, ativo, passivo e PL, e as de resultado, receita e despesa. O que eu estou associando é as despesas ao ativo para que vocês se lembrem que ambas possuem natureza devedora, tudo bem? E a terceira situação provável para contas que têm saldos devedores seria uma conta retificadora de passivo. Toda conta retificadora de passivo possui natureza inversa ao passivo, ou seja, natureza devedora, beleza? Quando eu olho para uma conta que tem natureza credora, das três, uma. Olha uma conta de passivo,
todo passivo de natureza credora, ou ela é uma receita, já falamos sobre isso, toda receita vai ser sempre creditada, ou ela é uma conta retificadora de ativo, porque as contas retificadoras de ativo possuem natureza contrária ao ativo, ou seja, natureza credora. Então, entenderam por que fica mais fácil? Então, vai que você esquece o que a conta caixa é. Olhando para o saldo da conta, você tem um direcionamento direto, desculpa a redundância, do que ela vai ser, beleza? Então, a 17 fala o seguinte, o valor do ativo total e do PL são, respectivamente, 187 ou 124. Se eu fosse vocês, eu ia direto aqui no 124. Né, no PL, porque as contas que pertencem ao PL são contas menos numerosas, concorda? Então, se eu quero olhar as contas de PL, pessoal, eu vou olhar a coluna de saldos devedores ou a coluna de saldos credores? Credores, vamos lá? Vamos juntos? Depreciação acumulada é PL, galera? Não, retificadora de ativo, eu colocaria, se fosse vocês, um azinho, senão negativo. Fornecedores a pagar, pessoal, bem, direito ou obrigação? Obrigação, segunda pergunta, ativo, passivo ou PL? Passivo, e aí, consequentemente, passivo, ó a pergunta, hein? Se passivo não exigível ou capital de terceiros? Ó, alguns de vocês ficaram na dúvida, a resposta está aqui no quadro, hein, galera? Observa, falei assim, ó, olhando para fornecedores. Passivo não exigível ou passivo capital de terceiros? Capital de terceiros, então está fora, não é o PL. Estamos em busca de contas que pertencem ao PL. Vamos lá, salário, vamos matar duas de cada vez. Salários e encargos a pagar e ICMS a recolher. As duas. Primeira pergunta, bem, direito ou obrigação? Obrigação. Segunda pergunta, ativo ou passivo ou PL? Passivo. Aí, terceira pergunta e crucial, passivos exigíveis ou capital próprio? Exigíveis, ó, passivos exigíveis ou capital próprio? Exigível está fora das nossas pretensões, estamos em busca de contas que pertencem ao PL. Beleza? Vamos matar mais duas de uma vez. Contas a pagar e empréstimos a pagar. Bem, direito ou obrigação? Obrigação. Segunda pergunta, ativo ou passivo ou PL? Passivo. Terceira e crucial pergunta, capital de terceiros ou capital próprio? Terceiros, então está fora das nossas pretensões também, perfeito? Capital, pessoal, bem, direito ou obrigação? Essa eu pego vocês, hein? Capital, bem, direito ou obrigação? Obrigação, galera. Tem muita gente que tem dificuldade, eu até compreendo, galera, que é a primeira vez que estão estudando, talvez alguns de vocês, entender por que o capital social é um dinheiro. Vamos voltar? Se fosse... PL, perfeito, mas a gente tem dificuldade de entender isso. Olha só, se fôssemos 50 pessoas aqui em sala, cada um desembolsasse R$2.000, nesse exato momento nós temos um capital social de R$100.000. Tudo bem até aí? E no ato de entrega desses 100 mil, por nós a condição de sócios, compondo o capital social dessa empresa, nesse exato momento cria-se uma obrigação da empresa em saldar sua dívida para com o sócio, perfeito? Então tá claro por que o capital social é uma obrigação, galera? Para quem não se convenceu ainda, beleza. Então vamos lá. Existe um princípio na contabilidade que não é importante que vocês lembrem o nome dele, mas é importante que vocês saibam que ele exista, que é o princípio da entidade, que fala de maneira bem simples. Sócio e empresa não se misturam. Então, quando cada um de nós tirou 2.000, 50 pessoas e integralizamos esses 100 mil reais, nesse exato momento cria-se uma obrigação em função do princípio da entidade, que sócio e empresa não se misturam. Beleza com relação a isso? Então, maravilha. Então, temos 120 mil de PL aqui. Então, se eu fosse vocês, eu colocava aí, ó. PL, né? Essa é a questão número 17, né? PL, quanto aqui? 120 mil até agora. Vamos continuar. E a última conta, lucros ou prejuízos acumulados, pessoal? Bem, direito ou obrigação? Obrigação. Ativo ou passivo ou PL? PL. E aí a pergunta que vale muito aqui, galera. É um lucro ou um prejuízo essa conta, galera? E por quê? É um lucro, galera. Por quê? Saldo, tá? Credor. Olhando para a natureza da conta, você mata. Saldo credor só pode ser PL e é uma conta que representa um lucro. Se fosse um prejuízo, estaria com saldo devedor ou credor? Devedor, aí sim eu iria interpretá-la como sendo um prejuízo, consequentemente uma conta retificadora de passivo não é o caso, está com natureza credora. Então, quanto que nós temos de PL aqui, galera? 124 mil, perfeito? Até aqui estamos juntos, então a questão parece estar correta até agora. Vamos continuar. Ele pede o ativo total também, né? Então vamos lá, se é ativo total, pessoal, vou olhar as contas com saldos devedores ou saldos credores? Devedores, então vamos lá. Caixa, primeira pergunta, bem, direito ou obrigação? Bem, ativo, passivo ou PL? Ativo, então temos aqui a primeira conta de ativo, né? Vou colocar aqui também, 5 mil reais. Vamos continuar. Bancos, conta, movimento, bem, direito ou obrigação? Bem ou direito? As duas interpretações levam ao entendimento. Segunda pergunta, ativo, passivo ou PL? Ativo, então vem para cá para o rol das contas de ativo, temos mais 25 mil reais. Vamos avançar. Duplicados a receber, bem, direito ou obrigação? Se a receber é um direito, né? A receber é um direito. Mesma coisa que clientes. Se eu fosse vocês, eu colocava aí clientes entre parênteses, né? É um direito. Segunda pergunta, ativo, passivo ou PL? Ativo, vem para cá no rol das contas de ativo. Temos mais 20 mil reais, perfeito?
Vamos continuar. Estoques, bem, direito ou obrigação? Bem, ativo, passivo ou PL? Ativo, temos mais 26 mil reais aqui. ICMS a recuperar. Se a recuperar, pessoal, bem, direito ou obrigação? Direito, se é um direito ativo, passivo ou PL? Ativo, então vem cá, mais R$ 2.500 no rol das contas de ativo. Vamos matar as três? Móveis, utensílios, máquinas, equipamentos e edificações. Bem, direito ou obrigações, pessoal? Bem, se é um bem, se são bens, né? Ativo, passivo ou PL? Ativo, então vem para cá, 26.500. Vem para cá, 30 mil. E o que mais? 60 mil. Tá dando aqui quanto, galera? Ó, coincidentemente, deu os mesmos 195 mil. Aí alguém pode deduzir. Professor, então quer dizer que é só somar as contas de saldos devedores eu acho ativo total? Não falei isso para vocês. Hã? Mesa redutora, maravilha. Mas antes de chegar à redutora, ela concorda que eu poderia ter despesas aqui e teriam saldos devedores? Concordam que eu poderia ter contas retificadoras de passivo, que também estaria com saldos devedores? Então, cuidado, por isso que não é, né, demais você olhar para cada uma delas e perguntar, fazer o exercício de humildade e perguntar. A primeira pergunta, bem, direito ou obrigação, e a segunda que seria ativo, passivo, PL. 195, parece estar errada. A senhorita aqui na frente já falou, professor, mas tem que conta está faltando levar em consideração aí, galera? A conta depreciação, que é quanto? Menos 8, coloque ao lado aí, depreciação, consequentemente, qual o valor que nós temos aqui? R$ 187 mil reais é o nosso ativo total, por isso a questão número 17, ela está correta, beleza?